Nós conversamos com o educador Daniel Keller sobre vendas e atendimento ao cliente. Daniel, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Nós queremos saber, há princípios de vendas e atendimento ao cliente que são atemporais, que não mudam no decorrer do tempo? Muito obrigado pelo convite, primeiro, de estar aqui com vocês e a possibilidade de a gente conversar um pouquinho sobre marketing e vendas, especialmente no momento onde a gente passa por uma série de grandes transformações. Mas sim, eu acredito que sim, Rafaela, que a pergunta que tu faz é se existem alguns princípios que eles quase que são imutáveis, né? Mesmo a gente tendo mudanças de tecnologia, mudança no comportamento do consumidor. E eu acho que dois deles valem a pena a gente refletir e repercutir um pouquinho nessa conversa. E é engraçado porque esses dois princípios me parece que a gente foi deixando de dar atenção para ele ao longo do tempo, quem sabe um pouco deslumbrados com o excesso de tecnologia, com tantas oportunidades que a gente tem hoje. E esse princípio é que, independente de qual é o tipo de venda que a gente faz, a nossa relação ela é de pessoa para pessoa. Não importa se a empresa tem uma operação B2B, que ela vende para um outro CNPJ, para uma outra empresa, ou B2C, que ela vende para o consumidor final, que existe um distribuidor no meio como intermediário, mas o princípio de que a gente vende para pessoas. Isso traz à tona uma necessidade de a gente, às vezes, conhecer não só do produto ou do serviço que a gente vende, mas conhecer muito sobre o comportamento, os hábitos, especialmente as dores, ou seja, aquilo que o nosso cliente precisa ou que ele nem sabe que precisa ainda, mas que a gente pode provocar, né? E o segundo princípio, que eu acho que é bastante relevante, é de que, ao longo dos anos, a gente vem fazendo um esforço muito grande para vender. A persuasão, a arte de a gente usar a comunicação, o marketing, mas, por vezes, a gente tem esquecido de que tudo que é vendido precisa ser entregue. Seja um produto físico, seja um serviço que a gente vai prestando ele de forma contínua. Então, eu acho que esses dois princípios eles não mudaram, embora a gente anda um pouco desatentos com ele, de que são pessoas que a gente atende e de que tudo que é vendido precisa ser entregue. E é ali que, na verdade, a gente vai ver se aquela expectativa que o vendedor, que o marketing elevou na gente, efetivamente ela vai ser cumprida com uma entrega que vá ao encontro da minha necessidade como cliente. Ô Daniel, e com a evolução da internet, a adoção do e-commerce, como fica, né, esses princípios aí de vendas? Porque nós não estamos mais frente a frente com o cliente. Muda algo? Esses princípios são os mesmos? Eu acho que esses dois princípios eles valem tanto para uma venda num canal físico como num canal de venda digital, seja um e-commerce ou qualquer outra plataforma com que a gente esteja se relacionando à distância, sem a possibilidade de a gente estar interagindo frente a frente. Mas sim, a internet, né, especialmente o e-commerce, ele trouxe algumas outras necessidades de a gente entender que muitas vezes o perfil do cliente no canal físico ele ainda é um pouco diferente do perfil do cliente no digital. A gente percebe que com o passar do tempo essas diferenças elas vão estreitando, né? E a necessidade de a gente compreender eles continua exatamente igual. Eles podem ter hábitos de consumo diferentes, eles podem ter necessidades que às vezes até são iguais, mas se manifestam de forma diferente. Mas eu acho que tem um ingrediente, né? Uma coisa que o e-commerce trouxe muito forte, a digitalização trouxe muito forte, é a necessidade de a gente facilitar o acesso do cliente ao nosso produto e ao nosso serviço. Tem uma expressão que ganhou protagonismo nos últimos tempos, que é as empresas ou os varejos no friction. São aqueles onde a gente diminui os pontos de atrito e de fricção. A gente se pergunta assim, por que o e-commerce, por que a venda de serviços digital, eles emplacaram tanto? Porque eles são rápidos, porque eles são fáceis, eles apresentam o preço de uma forma fácil, a condição de pagamento, tudo aquilo que um varejo físico poderia estar oferecendo e que, às vezes, a gente tem o próprio papel do vendedor, que deveria ser um facilitador do processo de venda, acaba gerando atrito, gerando uma fricção. E, às vezes, o consumidor, pela falta de tempo, pela agilidade que ele precisa, ele prefere esse tipo de consumo. E você acredita que a venda online e a venda física, elas se excluem, se complementam? Acredito que elas devam coexistir, né? Elas andam juntas como alternativas, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir caminhar ao longo dos próximos anos sem convergir essas duas coisas. Acredito que a tecnologia ela dá uma possibilidade muito grande de a gente chegar em mercados que tradicionalmente uma loja física não consegue, mas eu acho que sim é importante que o varejo físico também entenda que o ponto de venda ele não vai deixar de existir. O que ele precisa é se reinventar.
né? Aquele ponto de venda tradicional, que está de portas abertas, esperando que o cliente venha até ele, quem sabe esse esteja com os dias contados. Mas quando a gente entende o ponto de venda como um local de geração de experiência, de agregação de valor, eu acredito que ele possa ser um grande atrativo para o cliente, tanto para atrair quanto para reter, assim como para convergir com as outras mídias, com a tecnologia, com o meio digital de a gente fazer compras. Daniel, com o surgimento aí da pandemia, né, fechamento, né, de muitas empresas físicas, né, por causa do lockdown, eu acho que muitas empresas se viram meio que obrigadas a abrirem um negócio online e muitas não tinham esse know-how ainda. O que dá para tirar de aprendizado de toda essa situação? Bacana, tu usou uma expressão, Rafaela, né, que elas foram obrigadas. E se a gente observar, boa parte das situações que as empresas, que nós como profissionais enfrentamos na pandemia, especialmente no ano de 2020, onde tudo foi um grande susto para a gente, não eram novidades. Né? Durante bastante tempo já se vinha falando da importância de você diversificar os teus canais de venda, de você ter algum tipo de presença digital. E a presença digital pode ser um contato de WhatsApp frequente com o seu cliente, não precisa ser necessariamente uma plataforma de vendas. Só que a gente vai negligenciando, a gente vai imaginando às vezes que isso são modismos, são coisas que passam, e a pandemia realmente transformou o que era uma oportunidade de diferenciação alguns anos atrás, ela virou uma necessidade de sobrevivência. E a gente descobriu que sim, a gente tem essa capacidade de se reinventar, de encontrar outras formas de se conectar com o nosso mercado, com o nosso cliente. Mas eu ainda acredito que a pandemia, quem sabe, ela tem aberto os nossos olhos para uma série de transformações que a gente ainda vai perceber. Eu imagino que a gente ainda tenha muito rebote, né, de tudo que aconteceu na pandemia nos próximos anos. Sem contar que daqui 3, 4, 5 anos no máximo, a gente tem definitivamente a entrada de um novo consumidor. Essa geração nascida a partir dos anos de 2010, eles vêm com uma compreensão completamente diferente. E se a gente se assustou com as transformações da pandemia, a gente tem que estar preparado com o que vem pela frente, com a contínua transformação no comportamento do nosso cliente. Daniel, não sei se você acredita que dentro de uma empresa, todas as pessoas que trabalham nela acabam sendo representantes vendedores daquela empresa. E caso sim, como as organizações podem inserir essas perspectivas e preparar as pessoas, né, para essa responsabilidade de serem representantes da marca? Durante bastante tempo, né, as empresas, as organizações, independente do porte, do segmento, elas se centraram muito nos seus processos. O cliente precisava se adaptar a tudo. Eram poucos os concorrentes, as oportunidades que o mercado oferecia não eram tantas assim, e isso fez com que as empresas ficassem centradas em si mesmadas. E hoje tem um conceito que também vem à tona muito forte, que são as empresas, as organizações customer-centric, onde a gente traz o cliente para o centro da nossa operação. Isso não significa que a gente tem que fazer absolutamente tudo que o cliente nos demanda ou nos pede, ou até mesmo que o cliente sempre tenha razão, mas significa que a gente vai orientar absolutamente tudo, dos nossos processos operacionais, do nosso jeito de se comunicar, do jeito de vender, do jeito de entregar, do jeito de fazer pós-venda, sabendo que o cliente está no centro da operação. E isso é uma grande transformação dentro das empresas, porque cai por terra aquela ideia de que o departamento de vendas é responsável por isso. Como a gente falou lá no início, o Customer Centric ele só traz à tona um daqueles princípios que, quem sabe, a gente falou que não mudam com o passar do tempo. Existe uma área que vende, que é responsável por atrair o cliente, mas quem entrega são absolutamente todas as pessoas que, em alguma etapa do processo, vão ter uma relação com o cliente. E é uma mudança muito grande de mentalidade de todos que trabalham na empresa, de todos os colaboradores, mas, sem dúvida, é uma diretriz que ela precisa vir da direção da empresa. Colocar o cliente no centro significa que todas as pessoas vão ter que estar muito conectadas com o cliente, independente do seu papel. Daniel, e você realiza formações nessa área, né? Quer deixar o contato para quem tem interesse? Sim, Rafaela, a gente trabalha com todo o processo de capacitação, de consultoria, de mentoria para essas empresas que estão tendo esse grande desafio de se reinventar e de se reposicionar no mercado. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, pode acompanhar a gente pelo canal do Instagram, no @DKADaniel, e lá a gente conversa um pouquinho e também tem um canal aberto para as dúvidas, para as considerações que cada um de vocês ainda queiram fazer. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos, Daniel, pela sua participação e por compartilhar seu conhecimento com a gente. E nós encerramos aqui mais uma edição do programa Universo Nidave. Se você não conseguiu acompanhar o programa completo, acesse nosso canal no YouTube e veja as matérias. Até a semana que vem.